Olá, boa noite. Estamos começando mais um ano e o programa Entrevista Coletiva seguirá com você, sempre trazendo temas que valem a pena ser discutidos. E hoje vamos falar sobre o que vem por aí no nosso mercado após um ano de tantas incertezas e mudanças trazidas pela pandemia. As oportunidades de emprego vão crescer? As empresas vão querer investir e retomar a produção? O que os investidores estrangeiros estão vendo quando olham para o Brasil? Ainda somos um mercado atraente? E os profissionais? O que se espera deles? Versatilidade, criatividade? Nossas convidadas vão debater conosco esse assunto. Estão conosco a advogada Priscila Spadiger, que é especialista em fusões e aquisições de empresas e também uma grande entendida em fundos de investimento e ainda uma investidora do setor de startups. Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda à Band de Minas. Boa noite, Inácia. Boa noite, Murilo. Boa noite, Adriana. Bom, e também está conosco, completando aqui este conjunto para este debate, a psicóloga empresarial e headhunter Adriana Prats. E a Adriana tem uma larga experiência e também formação atuando como coach de grandes líderes e possui certificações internacionais. Obrigada por ter vindo, por estar conosco. Adriana, boa noite. É uma honra, um prazer. Inácia, Murilo, Priscila, vamos conversar bastante aqui hoje. Com certeza, eu tenho certeza que o nosso assunto vai render. E ao meu lado, atuando também como entrevistador, está o nosso diretor de jornalismo aqui da Band de Minas, o Murilo Rocha. Mais uma vez juntos, obrigado pela presença, Murilo. Boa noite, Inácia. Queria agradecer aos nossos convidados aí por esse primeiro entrevista coletiva do ano. Prazer. Priscila, eu vou começar com você. Eu me lembro bem quando a gente começou o ano de 2009, cheio de esperança, estávamos aí numa sequência de dificuldades na economia, né, que surgiram naquela crise de 2014, que foi oriunda aí da crise de 2008 nos Estados Unidos. Mas aí 2019 não foi muito bom para a economia, chegou 2020, a esperança foi renovada em janeiro e aí veio a pandemia. Só que agora, com a vacina já à vista, a gente pode ter uma esperança de que 2021 vai ser um ano bem melhor do que os últimos têm sido? Inácia, eu queria já chegar aqui com todas as certezas do mundo para a mesa, aqui para todo o público, dizendo sim, vamos ter um ano excelente, vai ser um ano incrível. Mas quem me trouxer números de mais de 3 meses, de hoje até mais de 3 meses, realmente pode me trazer uma bolinha de cristal, porque nós vamos acertar na Mega Sena. É impossível hoje, no cenário que a gente está hoje, dizer se nós vamos ter um ano de novo em crescimento em V, ou seja, mais rápido, né, depois da queda, ou um novo ano em U, com crescimento mais lento. A gente acompanha agora muito fortemente, né, os países europeus já começando a vacinação em massa, já começando de fato a ter uma campanha mais acirrada, e a gente vê que eles estão num crescimento já muito forte, especialmente a própria China, que cresceu muito fortemente nesses últimos tempos. Então, ter certeza de cada país, ter certeza de cada região, se a gente vai ter um crescimento mais rápido ou não, é impossível de te dizer. A única certeza que eu tenho é que o positivismo está retomando de novo a economia, as pessoas estão de novo tendo vontade de fazer algo, porque a ansiedade era muito alta antes, sem nenhum tipo de resposta. A vacina chegou e nós estamos muito interessados em retomar com força total que ficou para trás. Mas, de fato, dizer para você se vai ser um ano espetacular ou não, só se a gente tiver menos variáveis de vírus por aí, né? A incógnita permanece, exato, apesar da esperança também estar lado a lado. Perfeito. Ali, né? Adriana, e você que lida com executivos de grandes empresas, o que você está sentindo? Eles estão animados? Está dando para enxergar aí que 2021 vai ser o ano da nossa retomada? Eu acho muito importante essa pergunta, porque eu penso assim, sim, as pessoas, nós precisamos pensar no médio e longo prazo. Eu percebi as pessoas renovando votos em 2020 e isso fica muito curto, esse horizonte é muito curto, se olhar para 2020, que está emendando com 2021, agora estamos aqui em 2021 e a gente pensa 12 meses. Então, o grau de frustração é alto. Se você estabelece objetivos, metas mais amplas, 3 a 5 anos, não importa o que vai acontecer aí nessa fase, nesses estágios, com vacina, sem vacina, vírus vai, vírus vem, mas você vai realizar e vai ter grandes realizações ao longo do período. E esse tipo de processo é que tem que manter a sustentação. Então, é fato que nós, brasileiros, acostumados com planejamentos de curtíssimos prazos, estamos sim aprendendo a olhar mais amplo. E essa é a conexão que a gente tem, porque ela, de fato, nos dá a sustentação, a esperança necessária e, mais do que isso,
todas as ferramentas que a gente precisa para chegar nesses objetivos. Agora, as jornadas, os caminhos, as montanhas, quantos pedregulhos vamos encontrar por aí ou não, isso vai fazer parte da jornada e enriquecer, então, a nossa experiência. Eu queria perguntar para vocês duas, assim, falar um pouco do outro lado da moeda, do lado do trabalhador. As perspectivas para quem, né, não é dono de empresa, para quem não está, vamos dizer, mexendo com o macro do mercado. É a situação extremamente complicada. Desemprego, batendo aí mais de 12, 13 milhões. Pessoas com salários reduzidos, o mercado, até mesmo o mercado informal, muita gente foi para o mercado informal, mas mesmo lá tendo problemas. Quem se aventurou em abrir o próprio negócio também com uma série de problemas. E o governo brasileiro, pensando em governo federal, até agora, né, assim, independentemente gosta ou não do governo, mas nenhuma linha econômica ainda é certa nesse governo, já vamos para 2 anos. Né? Então, nós falamos de vacina, mas o Brasil é um dos poucos países no mundo ainda que não tem data ainda para vacina. Então, que mensagem vocês dão para a pessoa, por exemplo, que perdeu o emprego, que busca uma recolocação nesse ano 2021? O que fazer neste momento? Como você falou em pensar em longo prazo, mas a pessoa está ali com as contas batendo a porta. Que recado temos para essa pessoa em 2021? Eu começo? Pode ser, claro. Essa pergunta sua, de fato, ela assim, dói o coração, né? Porque quando você fala o macro e a gente fala dos privilegiados, né? Das pessoas que têm muita facilidade na requalificação profissional. E o que a gente tem observado de concreto, a grande pergunta que a gente deve fazer é como ter trabalho no mundo sem emprego. E entender que essa ida para o mercado informal são atributos de valor para o momento desse. E a gente tem que parar com esse constrangimento, né, de ter atividades mais simples. Nós estamos vivendo uma grande tribulação, né, uma fase sem precedentes. Nenhum de nós assistimos isso e provavelmente não queremos assistir de novo. Então, é muito importante, sim, que as pessoas se tornem sorveteiros dentro do possível. Eu tenho visto isso acontecer, esse tipo de reinvenção do básico para pagar o arroz e o feijão e cortar custos, cortar escola. Estamos em tempos de guerra. Estamos vivendo uma guerra ainda, não é nem um pós-guerra. Porque janeiro, fevereiro e março, provavelmente as empresas que mais vão demitir, isso vai acontecer aí nesse primeiro trimestre de 2020, que do ponto de vista do mercado de trabalho, de fato, nós não temos mais nenhuma dúvida que vai ser mais difícil ainda. Então, vai restar, sim, essa criatividade, essa originalidade do brasileiro também. De dentro daquilo, né, nós estamos aí em vistas de ter uma segunda onda com um maior rigor novamente, com riscos de estar se fechando comércios, coisas dessa natureza. Isso nos alerta por quê? Para quê? Para os contatos virtuais mesmo, né? Para oferecer para o motoqueiro que leva as coisas para sua casa, né? Que se habilite. Então, esse universo aí, ele precisa entender. E tem hora, eu vi uma frase essa semana do Mia Couto que me chamou de muita atenção. Ele falou assim, eu cansei de ter sonhos. Eu quero viver só uma realidade agora. Agora, Adriana, quando você fala dessa adaptação do trabalhador, eu penso que o trabalhador mais simples, o brasileiro está acostumado a fazer isso. Isso que ele está falando, muda né? de área, ele perde aqui, ele arranja uma outra habilidade ali, um outro ofício e desenvolve ali uma forma de ganhar dinheiro. Mas e o trabalhador mais qualificado, que de certa forma você citou no início da resposta, mais acanhado para se ver fazendo uma atividade menos nobre, digamos assim? Essa dica vale para ele também? Totalmente. E também, esse aí, uma vez que provavelmente ele tem algum recurso, né? A gente está entendendo o mercado, de vez por todas, ele acabou com essa questão de graduação superior, essa coisa meio já ficou, né, na obsolescência mesmo, as empresas não estão preocupadas mais com isso. E a gente viu aí, né, um show de lives, cursos gratuitos. Então, o que a gente está chamando hoje da busca de uma requalificação. Né? Ou seja, de uma mudança mais rápida de horizonte. Eu estou hoje ali, como vocês me apresentaram, uma psicóloga empresarial e posso estar amanhã fazendo um artesanato, porque é um dom. Você sabe que eu escrevo poemas que eu adoro, então eu posso ali no meu Instagram montar uma lojinha para comercializar algumas frases, algumas coisas, enfim, até onde a nossa imaginação pode nos conduzir. Então, eu estou isso, né? A era agora, eu não possuo nada.
eu estou em trânsito. Essa é a minha forma de se colocar no mundo dessa vez. E humildade é uma palavra-chave, sim. E mais do que humildade, sobrevivência. Faça ou morra. Escolha. Posso complementar a resposta? Pode, eu tenho até uma pergunta para favor. você engatada com isso, porque você fala muito para as startups, você inclusive auxilia a estruturação financeira de startups que estão começando e de algumas que já estão mais graduadas. E você tem uma defesa de ideia que eu acho interessante, que combina com esse momento que nós estamos aqui no debate, que é que as startups podem ser as provedoras dos empregos que estão faltando na economia. Como é que é essa ideia? Você leu minha mente, já ia usar a minha resposta. Na verdade, complementando o que o Murilo está dizendo e a fala muito pertinente aqui da Adriana, o que eu percebo, Inácia, eu sempre digo isso nas palestras, como você mesmo disse, é que a liquidez mundial está muito forte. Vamos lá, só um pouquinho antes para a gente poder entender o raciocínio que eu quero trazer no final. A gente está num país em que os títulos emitidos pelo governo sempre tiveram promessas de juros muito altos. Então, o próprio brasileiro, 95% da população brasileira quem compra títulos do governo são os próprios brasileiros. Nós não nos dolarizamos como a Argentina fez e outros países fizeram. Sendo assim, quando a gente vê hoje o Brasil oferecendo títulos com taxas tão baixas, né, a gente tem já juros negativos por conta da Selic, não entremos nesse mérito agora, a gente vê um dinheiro enorme querendo vir para o Brasil para investir na economia real. Leia-se, empresas e quem produz, de fato, liquidez mundial, as empresas. Então, esse dinheiro está batendo na porta com força total. E o que a gente encontra no Brasil? Um cenário de, eu vou usar uma palavra forte, de extrema mediocridade, de um país que não se preparou, de fato, para entender como que esse dinheiro pode vir e, de fato, colaborar para o empreendedorismo. E hoje, um propósito que eu tenho realmente de existência é levar conhecimento e dizer, olha aqui, você que quer montar um negócio que seja escalável, lucrativo, enfim, tudo que é a característica de uma startup, né, tecnológica, tem toda a condição de ter isso e hoje você pode escolher o investidor. A liquidez é tão grande, o dinheiro está batendo com tanta força que se você tem de fato um bom projeto, tem um bom negócio na mão, você pode escolher e eu sou especialista nisso, eu faço isso o dia inteiro apresentando. E pensa, se uma startup gerar um emprego, e você tiver um cenário de várias startups, você já tem uma economia de fato se reestabelecendo. Assim pensou Berlim e por isso incentivou muito. Assim pensou Portugal, em Lisboa, que está um polo enorme também disso. Assim está pensando Portugal, Alemanha, Reino Unido. E o Brasil não está para trás. A gente está muito à frente de várias outras grandes potências que estão investindo nisso. Então, por isso eu sou uma entusiasta, sim. Continuo trazendo dinheiro de fundos de investimento para grandes negócios, mas sou realmente aquela que diz, vamos nos entender com as redes sociais. Vamos aprender. E, por fim, nessa minha fala, você me conhece, deixa eu vou falar aqui sempre, né? Uma estagiária do meu escritório falou, mas Priscila, como é que eu vou fazer? Eu estava no mestrado e aí o mestrado agora parou, não temos mais como seguir. Eu falei, qual é a garantia que você tem que é o mestrado que vai te dar, de fato, a competência que você precisa para poder seguir? E aí nós montamos agora uma vertical de aceleração de startups para o direito, né, que você tem acompanhado, e estou com uma dificuldade enorme de encontrar pessoas preparadas para serem os CEOs. Então, recebo currículos de profissionais que ganhavam 50 mil, bônus de 200 mil e tudo mais. Hoje, querendo ganhar um salário bem menor, tudo bem, a gente traz a palavra humildade, mas sem nenhum preparo para esse cenário novo de mercado. Priscila, pelo que você está falando, então tem dinheiro para essas Chega a startups, ser para quem tem irritante. projetos, que tem projeto para desenvolver, Está sobrando dinheiro. dinheiro. Liquidez mundial Mas forte. quais setores você percebe? Quais são essas tendências, vamos dizer, que a pandemia, agora o pós-pandemia, ainda não estamos lá, mas esperamos estar daqui a alguns meses. Que cenários são esses? Aonde que está esse investidor? Em qual setor que ele quer botar esse dinheiro? Para onde o dinheiro quer ir, né? Para onde que o dinheiro quer correr? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que nós somos brasileiros numa cultura lusitana em que a gente dava valor ao tijolo, né? A gente queria colocar dinheiro em imóvel, colocar dinheiro em prédios e tudo mais. Em terra, né? Em terra, você tem que pegar. Principalmente a gente aqui, mineiro, né? A gente quer pegar. Quando a gente começa, então, um cenário de 15, 20 anos para cá, em que isso explodiu, né? No cenário de inovação, tecnologia e todas as startups surgindo por aí, a gente, então, vê pessoas como a gente aqui querendo investir. Poxa, o que é isso? Só que, primeiro, não sabem o que é uma startup, onde vai colocar esse dinheiro, não sabem onde ir. E, por isso, a gente está criando aí vários grupos que a gente chama de garage bands de investimento, né? Os grupos de amigos para poder colocar dinheiro nessas empresas.
E hoje um cenário que todo mundo está olhando com muita força é o de educação. Um exemplo, tem vários que eu vou citar aqui, mas o de educação hoje, quando a gente percebe na curva de crescimento do brasileiro, na pirâmide, né, de crescimento, vocês me dão aula melhor do que isso, a gente vê que a maior faixa etária do brasileiro está ali buscando o segundo grau, um curso de graduação, querem melhorar para o mercado e por isso essas empresas estão de olho nesse mercado. Então, a gente acabou de ver o movimento de uma startup mineira sendo vendida aí, né, para um grande grupo, Ser Educacional, enfim, foi vendida de forma muito grande, nós os assessoramos. A gente percebe várias iniciativas para a educação, para melhorar isso, para acabar com essa ideia de que doutorado e mestrado é que faz o profissional ter, de fato, empregabilidade, né? E se a gente for correr por aí, a gente tem hoje Estados Unidos, na época do Obama, emitiu uma carta dizendo, olhem para o Brasil na parte de fintechs, na parte de empresas que estão de tecnologia bancária, porque nós somos muito bons nisso, em finanças. Nós passamos tantas intempéries, tantas crises, que a gente se tornou altamente especializado e as nossas startups nesse setor são muito fortes. Então, o mundo olha para cá muito forte quanto a isso. Chega, como eu falei, né, até me irrita um pouco, porque tanta gente batendo. E aí, o que você viu essa semana, Priscila? Qual empresa que você acha que eu devo investir? Nossa, sabe da minha corrida aqui, né? O que eu estou fazendo todo dia? E não acho. Então, assim, a expectativa é melhor, os investidores estão se profissionalizando, estão entendendo. Se eu estiver falando de educação, tecnologia, saúde, quem hoje não está buscando, né, oportunidades na área de saúde que envolvam medicina, engenharia. Eu vivo na Faculdade de Medicina da UFMG aqui falando para os médicos, olha, vamos envolver engenharia com medicina, com bio, com tudo, e vocês precisam falar a língua dos investidores. Se eu não te entendo, eu não te compro. Bom, aí se deixar... Tem também o marco do saneamento, né? Que acaba de ser assinado em dezembro, no final de dezembro, pelo presidente Bolsonaro. Enxurrada de dinheiro para o Brasil ano que vem. É o último ainda ponto no Brasil que precisa desse dinheiro todo que vai vir. Assim, eu fiquei muito feliz quando Porque eu vi. é infraestrutura e realmente exige muito investimento, né? A gente está falando de bilhões aí de reais. Olhou para nós de novo aqui. Tá certo, a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. Vamos agora fazer uma rápida paradinha aqui no programa Entrevista Coletiva e dentro de 2 minutos estaremos com você de novo. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre como o mercado brasileiro vai se comportar na geração de empregos e de negócios neste ano de 2021. Adriana Prats, eu retomo a nossa conversa com você, querendo saber o seguinte: o que as empresas nesse mercado de incertezas e também de recuperação, porque tem empresas investindo, tem empresas ainda se adaptando aí aos impactos da pandemia, o que elas esperam dos profissionais que elas vão contratar ou que já estão contratados, aqueles que restaram, que não foram demitidos? Elas querem mais criatividade, mais resiliência, porque também 2021 vai continuar sendo um ano de pressão para quem está trabalhando, né? É verdade. E eu quero só contextualizar, antes de falar isso, Inácia, o nosso mercado mais tradicional, né, o agronegócio, as empresas de mineração, todas as empresas que foram beneficiadas pela alta do dólar, por exemplo, e que são praticamente empresas exportadoras, principalmente aqui no nosso estado de Minas Gerais, elas estão contratando e estão ampliando os quadros e elas estão com movimentos crescentes, está tendo hiring bônus para lá e para cá, está uma loucura, assim. A gente tem tido um trabalho, tem essa parte aí que tem, enfim... Tem para todo gosto no mercado. Então, pegando um gancho nisso que você acabou de dizer, o que elas estão buscando nesses profissionais que elas querem contratar? O que eles fizeram, por exemplo? Estão usando a oportunidade para, de fato, eliminar profissionais com vícios de baixa performance. Por exemplo? Legal. Entrega de resultados muito abaixo do esperado, muito abaixo da média. Ou que fica enrolando. Exatamente. E que estava ali daquele jeito, ninguém prestava atenção, né? E agora muitos CEOs foram trocados, o board também, conselheiros novos entraram. Esses investimentos, né, que a Priscila traz tão bem, muitos estão sendo feitos, fundos têm assumido partes de algumas empresas mineiras, multinacionais também. Tá uma troca, uma entrada, esse dinheiro ele está fluindo, né? Está circulando. Já está circulando de uma maneira muito interessante. E a forma que isso impacta no dia a dia, no que se espera então de um profissional, de fato,
é que essa mobilidade. Ele precisa hoje fazer uma realocação dessas pessoas. Então, muitas vezes, né, a verificação da capacidade potencial que a pessoa tem, não é o que ela fez para trás, mas tudo que ela pode ser feito para frente, é uma versatilidade, coisa, então. Versatilidade, abertura mental, flexibilidade, e também você entra numa coisa de transdisciplinariedade. Por isso que tem a graduação e esses cursos de curta duração, variados, que fazem com que você, de fato, consiga ser transdisciplinar. E as empresas estão fazendo movimentos híbridos de forte intensidade. De que maneira? Um profissional que mexe, por exemplo, hoje todos os dados são analisados o tempo todo, né? Comportamento de consumidor, o Analytics e por aí vai. As novas metodologias, né? Isso aí também está sendo muito convocado, que antes eram as startups, o Spotify, essas empresas. Então, o agilismo também, né? O Agile, ele entrou nas empresas tradicionais. E isso de faz rápido, erra rápido, aprende rápido e depois faz correto, que vem um pouco do design thinking, do design organizacional. Isso requer de nós o quê? Que a gente, de fato, deixe de lado tudo aquilo que a gente sabe demais e busque se informar das coisas que nós não sabemos. Nós precisamos ser um pouco mais desenvolvidos nas habilidades ligadas a tecnologias, mídias sociais, interpretação de dados. Para te citar um exemplo, a gente desenvolveu um site novo, nós fizemos questão de contratar uma antropóloga. Ela fez um estudo de 6 meses de profundidade para entender os personas que querem conversar conosco. A gente nunca pensaria isso antes. E aí entra também inclusão. O que isso significa? Precisa incluir, tem que pessoas com deficiências diversas, né? Então, convocado, por mais que a empresa queira essa pressão por resultado dessa forma, mas a preocupação com a saúde mental também é muito grande. Com um pouco mais de humanização é muito grande. A empresa sabe que as baixas estão sendo enormes. Daí a gente vê agora a Ambev contratar pela primeira vez no Brasil o diretor de saúde mental, sabe? Então, são coisas que as pessoas estão podendo conversar de temáticas tabus da empresa, como depressão, tristeza. Então, autenticidade, maior abertura e vontade de fazer a travessia, né? E de dar certo onde que seja possível, né? Não precisa se realizar daquela forma rígida, aquela carreira ortodoxa que foi pensada. Se abrir mesmo para o mundo. Eu queria perguntar para a Priscila, você falou um pouco de startups, de investidor anjo. Então, eu queria, é um mundo ainda muito mistificado para a maioria da população que acha que é uma coisa de grandes investimentos, milionários e tal. Aí você falou do investidor, que é muito mineiro, muito conservador. Esse investidor anjo, ele pode ser um investidor médio? E o que esse investidor, como que ele chega até essas startups e qual que é o retorno que ele pode esperar? Eu queria de forma bem objetiva, você nos fala como funciona isso. Inclusive, dando médio. exemplo de investimento, assim, de valor mesmo, que pode ser aplicado. Bom, você tem investidores anjo, eu costumo dizer que a fase de investimento aí começa pelo love money, né? Primeiro você busca o dinheiro do seu pai, da sua mãe, vende seu apartamento, vende seu carro e tudo mais para investir numa coisa que você tem certeza que vai dar certo. Né? E aí você tem esse dinheiro do amor, digamos assim. E na sequência, quando você vê que a empresa está realmente escalando, está buscando o mercado e já vendeu para alguém que não é da sua família, ou seja, você tem um negócio, né? Você vai buscar um investidor anjo. E o investidor anjo, ele pode entrar desde R$500, junto com várias outras pessoas, num grupo, como eu chamei aqui, né? Um grupo de amigos, colocando cada um valor, e é até o que eu sugiro que seja feito para você minimizar o risco, né? Com todo mundo, até R$1 milhão, um único investidor anjo. Porque na sequência, a gente vai para o capital semente, aí tem uma curva de exponencialidade de empresas, né? Capital semente, venture capital, private equity, IPO. Mas isso é outro tema de outro encontro, né? Então, na hora que você tem aqui um investidor anjo, você pode buscar essas startups, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, em polos
onde você as encontra em universidades, você pode procurar em polos como aqui temos o São Pedro Valley, com vários, tem vários centros aqui em Belo Horizonte que fazem essa aceleração. Meu escritório com as Legal Techs, né? Startups focadas nisso, a gente também busca aí os investidores para acelerarem conosco. Então, assim, o que não falta é grupo, é se informar. Qual o retorno que esse investidor pode esperar? Pois não. Quando a gente está falando de uma empresa de tecnologia, a gente busca a valorização desse capital em, no mínimo, 10 vezes o valor que você colocou lá. Lembrando a todos, isso é importantíssimo, senão a CVM, inclusive, briga comigo, é sempre um investimento de risco. Sendo um investimento de risco, eu nunca vou garantir para a pessoa que vai colocar o dinheiro, né, em qualquer iniciativa que eu vou ter 10 vezes o retorno daquele dinheiro que eu tenho ali. Mas, como eu disse, se você colocar seus ovos em várias cestas, né, diferentes de investimento, obviamente que você tem mais chance de recuperar aquele valor. Ao longo do tempo, a média é em torno de 7 a 10 anos de recuperação desse valor, muito exponencializado. Mas a gente vê muitas startups, como uma que eu invisto, que a promessa é criar o remédio para o câncer de mama mais maligno, né, o triplo negativo, em que eu coloquei R$50 mil, por exemplo, eu e mais um grupo de outras mulheres investidoras, e a intenção é tirar esse dinheiro daqui a 2 anos vendendo para uma indústria farmacêutica que vai pagar milhões por aquilo. A gente está na fase do desenvolvimento. Então, depende muito de cada setor, né? E é um setor que tem que ter paciência para colocar o seu dinheiro lá. Perfeito. E o retorno é muito maior do que você esperar um título do Tesouro Nacional, por exemplo, porque se não fosse assim, Inácia e Murilo, a gente não teria como colocar o dinheiro nessas empresas. Eu preferiria ficar de braço cruzado, deixando meu dinheiro no título. Para que eu vou trabalhar colocando meu dinheiro lá? Então, eu preciso de um retorno maior do que esses investimentos mais tradicionais. Essa é a grande promessa. Excelente. Você já deu uma acordada em quem ainda não despertou para o valor do investidor anjo, né? Que é algo para você também que está nos acompanhando em casa estudar um pouco mais sobre o assunto, porque não dá tempo da gente te dar todos os detalhes aqui no programa. Adriana, a gente está caminhando para o final e eu quero entender um pouco o papel do super executivo. Você falou aí que tem grandes empresas trocando seus executivos que até então ficavam muito tranquilos na posição de comando porque estavam no máximo ali. Mas o que o investidor, o conselheiro, está querendo desse executivo agora, desse super executivo? Gente, dá até vergonha de falar essas palavras, que eu odeio jargão, mas eu vou ter que falar porque é o hands-on mesmo. Executivo por trás, sentado, igual a gente está aqui, com ar-condicionado, né, na cadeira. Aquele que só manda fazer, vai não. lá para a planta, tem que pensar estratégia e tudo, mas é conversando, é sentindo, é conversando com a base, desde o operador, interagindo, energia, é igual eles falam, brilho nos olhos, e outra expressão horrível também, faca nos dentes, mas é o que eu ouço aí quando eu recebo, né, essas questões. O mais legal é que eu quero marcar, tem que ter, sim, a afeição e busca por mais mulheres no poder. Isso é uma decisão, os conselhos já estão exigindo isso e os executivos têm que ter essa sensibilidade de trazer a inclusão para dentro da empresa e brilhar. Excelente, mudança clara de perfil, né? Eu vou agradecer muito, Adriana Pratos, a sua participação aqui no programa. Muito obrigada, viu? Gente, muito bom. Prazer, Murilo. Prazer estar com você. Priscila, agradeço também a você pela presença. Sucesso nos negócios agora em 2021. Para todos nós. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Murilo. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Agradecer as convidadas e o otimismo delas para esse ano 2021. Ajuda, né? Gente que dá Bom, pessoal, certo. Encerramos aqui o nosso programa. Esperamos ter jogado um pouco de esperança, claro, nas suas dúvidas sobre o ano que está começando, quando será necessário aí recuperar empregos e empresas, mesmo quando estamos vivendo a tensão e as perdas causadas pela pandemia, que ainda está em curso no Brasil e no mundo. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima.